Nas últimas décadas, o mundo tem assistido a uma transformação silenciosa, mas profundamente impactante. A ascensão da direita na chamada guerra cultural. Em um cenário de polarização crescente, temas como igualdade de gênero, diversidade e direitos civis, que pareciam conquistas consolidadas, voltam a ser questionados por movimentos conservadores que ganham força nos palcos políticos e sociais. Mas o que está por trás desse avanço? Seria apenas uma reação a mudanças rápidas demais? Ou estamos diante de uma redefinição dos valores que moldam nossas sociedades? No debate de hoje, vamos explorar como a direita tem conquistado espaço nessa disputa ideológica e quais são as implicações dessa vitória cultural para o futuro da democracia. Estou falando de guerra cultural como a capacidade de uma força política de levar adiante aquilo que essa força política considera que é a sua, digamos, principal linha de atuação. Nesse sentido, e eu estou falando não só no Brasil, a direita está ganhando a guerra cultural? É uma bela pergunta. Nós temos 3 convidados aqui conosco no programa. Eu coloco nessa apresentação deles por Tarso Genro. Já agradeço, Tarso. A pergunta é abrangente, mas muito atual, sobretudo quando se considera as ondas sísmicas da eleição de Donald Trump, que parece que deram a volta no planeta instantaneamente, não só em termos de redes sociais, mas em termos da capacidade de determinada forma de enxergar a nossa realidade se consolidar em ações políticas ligadas a grupos determinados. Significa que a direita está ganhando a guerra cultural? Olha, em primeiro lugar, a minha saudação ao Pontero, Internet, você, Jorge. Pessoas que eu tenho muita admiração, muito respeito. Estou orgulhoso de participar dessa conversa. Veja, a vitória de Trump é uma vitória estrutural, né? Política, do ponto de vista político, mas não se pode dizer ainda, porque esses ciclos são ciclos médios, não são ciclos longos, nem curtos, né, do ponto de vista histórico, de que essa batalha já foi ganha pela direita, pela extrema-direita, pelo polo conservador religioso, né, que tem representado os programas de governo, o debate político, né, que se processa nos países altamente desenvolvidos. Mas ela tem um significado estrutural. Por que tem um significado estrutural? Porque um país capitalista mais importante, um país democrático mais importante, do Ocidente, ele faz uma inflexão negativa em relação à ilustração, em relação aos parâmetros que a Revolução Francesa deixou para o Ocidente, né, e em relação à própria cultura iluminista, né, que precede tanto as ideias democráticas, libertárias, como as ideias socialistas e social-democratas. Então é uma vitória importante, uma vitória que muda o panorama da distopia mundial, mas acho que esse jogo não pode ainda ser considerado por ganho, né? Porque agora começa um grande debate global, um grande debate nas nações mais importantes do mundo, não somente sobre os destinos dos governos, mas sobre os destinos da humanidade. É essa quadra que nós estamos atravessando neste momento. Aqui na nossa roda, evidentemente, você representa um espectro clássico de esquerda brasileira. E a gente, quando fala do conceito de democracia hoje, particularmente nos Estados Unidos, a isso que o Pondé se referia, o conceito, por exemplo, liberdade de expressão, ele é tradicional na luta da esquerda europeia ao longo de mais de 150 anos, quando a gente pega desde as revoluções europeias de 1848 para cá. A liberdade de expressão é uma afirmação contra o jugo do Estado e de classes sociais. Hoje a liberdade de expressão parece ter se tornado uma grande arma de luta política das forças conservadoras, que dizem quem na verdade defende a liberdade de expressão são aqueles que são contra a taxação, são contra a regulação, são contra o peso de elites burocráticas que vêm das instituições acadêmicas. Nós, jornalistas da mídia profissional, que não temos a capacidade de defender a verdadeira liberdade de expressão das pessoas. Neste ponto, a direita está ganhando a guerra cultural. É dramática, né? A tua pergunta, é muito dramática. Carlos, deixa eu fazer o seguinte, o meu editor-chefe está me dizendo que está na hora do primeiro intervalo. Eu não quero interromper seu raciocínio, eu sei que o assunto é complexo. Posso ir para o intervalo e na volta você retoma?
Obrigado, Tasso. A gente vai para o intervalo, pessoal, rapidinho, a gente já volta em um instante, até já. WW Especial, de volta do intervalo. Tasso, brevemente a pergunta que ficou no ar no final do segundo segmento. Liberdade de expressão hoje é uma bandeira forte de grupos conservadores de direita, significa que estão ganhando a guerra cultural? A linguagem do presidente Trump, eu acho que nos esclarece de uma maneira muito precisa, muito consistente, quais são os enigmas, quais são as questões que estão em jogo nesse processo, né, que nós estamos denominando aqui de guerra cultural. Na verdade é uma guerra político-cultural, né, cuja expressão cultural é a aparência imediata, né, do fenômeno. Primeiro, os discursos do Trump se referem quase sempre à Organização das Nações Unidas, que com suas grandezas e os seus defeitos é a instituidora dos protocolos internacionais através das quais as nações modernas e todas as nações do mundo que aderem, né, à sua regulamentação do direito internacional se reportam, né? E ele se reporta à ONU de uma maneira muito clara. Ele quer eliminar qualquer força política decisória e qualquer força militar da ONU para mediar conflitos. Então esse é um elemento importante, o primeiro elemento importante da sua linguagem. A segunda questão é a questão climática. Eu dei uma entrevista agora, uns 30 dias atrás, e me perguntaram qual seria a diferença entre o governo Biden e o governo Trump. Eu disse que, olha, para países como o nosso, o segundo degrau do grande sistema político internacional, a questão mais importante é a questão climática, que o Trump vai abordar. E vai abordar de uma maneira negacionista. E vai interferir nos juízos internos das forças políticas e fazer uma grande articulação internacional negacionista da questão climática. E isso vai dar a ele uma grande importância política no próximo período. E a terceira questão que ele sempre se reporta ao seu próprio país, inclusive, ele está dizendo que a democracia liberal representativa está esgotada. Esta afirmação do esgotamento, ela pode ser feita tanto pela extrema-direita como pela esquerda revolucionária. Só que a questão que você coloca é como substituí-la, coisa que a modernidade não respondeu. A modernidade política, ou a pós-modernidade política, não respondeu ainda de maneira adequada. Mas o Trump faz isso para dizer que o sistema de justiça americano impede que o presidente governe. Isso aí é um capital, portanto, de desconstituição da democracia liberal representativa. Então, eu identifico, na verdade, no governo Trump, praticamente o declínio aberto da influência do iluminismo democrático sobre a economia global, sobre a política global, inclusive da economia global, que era contra, por exemplo, tarifas para fazer protecionismo, que agora o Trump abre, não, eu vou fazer tarifa. Tudo aquilo que nós dissemos para vocês, países subdesenvolvidos, países médios, países intermediários, países que se relacionam conosco de maneira comercial, não vale mais. Eu vou fazer, né, uma tranqueira aqui nas minhas fronteiras econômico-financeiras. Então, a gravidade da situação está expressa nesses 3 pontos, na minha opinião. E é isso que eu tenho sustentado, que nós temos que fazer um amplo campo político na sociedade civil para influir sobre os partidos que atentem para isso. Porque hoje os bloqueios que o próprio parlamento, né, na sua decadência estrutural, está fazendo aqui no Brasil, tem que ser corrigida. E como é que isso pode ser corrigida? Pelas eleições. Né? E significa retirar as maiorias políticas passíveis de serem formadas pela extrema-direita, que reproduzem aqui dentro do Brasil esse discurso trumpista, que é um problema que eles vão enfrentar também nos Estados Unidos. Então essas questões são as questões mais universais que eu acho que a gente tem que prestar atenção para ajudar na solução dessa crise, que não é uma crise brasileira, não é uma crise europeia, é uma crise mundial, uma crise do sistema global, né, de relação através de todos os protocolos internacionais que foram desenvolvidos até hoje. Diante desse cenário, é possível afirmar que estamos no meio de uma verdadeira guerra cultural, onde ideologias conflitantes buscam definir o futuro das nossas sociedades. A direita tem se posicionado de maneira estratégica, conquistando espaços que antes eram ocupados por valores progressistas. Mas a questão permanece. Qual será o impacto disso no longo prazo?
Será que essa ascensão irá reverberar em uma verdadeira mudança de paradigma? Ou a resistência de uma parte significativa da população vai impedir que a guerra cultural se desenhe de maneira irreversível? Só o tempo dirá. O que podemos observar é que enquanto a polarização cresce, o debate sobre o futuro de nossas sociedades continua sendo profundamente influenciado por essa luta de valores. Ao final, a resposta à pergunta sobre quem ganhará essa guerra cultural ainda está em aberto. Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like.